Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E Bruno Bianco será o novo ministro da Advocacia Geral da União. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial. Ele assume a vaga que era de André Mendonça, escolhido para o Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro nomeou Bruno Bianco como advogado-geral da União. Ele assume no lugar de André Mendonça, que foi indicado oficialmente para o Supremo Tribunal Federal no último dia 13. Mas a nomeação ainda deve ser aprovada pelo plenário do Senado, depois dele ser sabatinado pelos senadores em comissão. Ele precisa da maioria dos votos dos 81 senadores para se tornar apto a ocupar a cadeira de ministro da Suprema Corte. A sabatina e a votação ainda não têm data marcada. Bianco foi secretário especial da Previdência Social e do Trabalho no Ministério da Economia e virou secretário executivo do novo Ministério do Trabalho, recriado nos últimos dias pelo governo. No lugar de Bianco, na Secretaria Executiva, deve ser nomeado o atual secretário do Trabalho, Bruno Dalcomo, nome que agrada também ao novo ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, e também ao ministro Paulo Guedes, da Economia. E mudando de assunto, olha só no ano passado as lavouras receberam 1 milhão de toneladas de agrotóxicos. Mas o consumo dos alimentos orgânicos livres dos defensivos agrícolas vem aumentando. Os defensivos químicos são utilizados para combater as doenças das plantas, as ervas daninhas e os insetos que se reproduzem sem controle. Mas além da poluição dos rios, um dos maiores efeitos colaterais, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a morte de mais de 20 mil pessoas por ano. Como não existe alternativa, quem vai à feira deve saber. E os campeões de agrotóxicos foram alho, arroz, alface, abacaxi, batata doce, beterraba, cenoura, goiaba, chuchu, laranja, pimentão, tomate, a uva. A uva é muito contaminada, não dá para você ficar arrancando a casca, você vai comer o quê? Então, assim, são vários alimentos que eles, infelizmente, são campeões de agrotóxicos. Então, a gente tem que pesar em conta e ver, lógico, precisão, pandemia, muitas pessoas perderam emprego, você tem que ver o que cabe no seu bolso. Além de várias explicações da economia, muitos produtos não cabem no bolso do brasileiro porque os grandes exportadores, que garantem bons resultados para a balança comercial do país, contam com benefícios que outros produtores não têm. Precisa ter uma diminuição, principalmente de impostos, IPI, ICMS, né? Geralmente, alimentos que os produtores que usam produtos com agrotóxicos, eles já têm até 60% de redução desses impostos. Agora, o pequeno agricultor ou o médio agricultor que produz os orgânicos, ele não tem nenhuma redução dos benefícios. Então, por isso que ele tem que acabar passando também esse valor para a população, infelizmente. E é das roças dos pequenos produtores, que variam de 5 a 100 hectares, que sai grande parte dos produtos que o brasileiro põe na mesa. Segundo o último censo do IBGE, a agricultura familiar é responsável por 70% da mandioca consumida no país, 64% do leite, 38% do café em grão e 23% do feijão. Alimentação orgânica, sustentabilidade, um alimento que não agride o ambiente e ainda faz um bem danado à sua saúde. Mas afinal, qual a diferença? Alimento convencional, natural e orgânico. Orgânico é um conceito muito específico, com uma legislação específica. Os insumos não são químicos, os insumos não são sintéticos. Não todos os agricultores familiares são produtores orgânicos. Devido ao tamanho dos sítios e das glebas e das propriedades da agricultura familiar, muitos, e não tenho porcentagem disso, utilizam insumos não tóxicos, insumos não químicos. Mas alguns sim utilizam conforme, de acordo com a cultura que é, possivelmente alguns insumos que hoje em dia chamamos de agrotóxicos. Então, não podemos dizer que toda a agricultura familiar é orgânica. Quem não usa nenhum produto químico é o produtor orgânico. Mas é bom não acreditar em todas as propagandas de alimentos isentos de veneno. Muitas empresas se dizem naturais, só que naturais todos os produtos são, eles vêm da terra. O orgânico ele se diferencia por causa do certificado. Então hoje é crucial que todos os clientes que querem consumir orgânicos
peçam o seu certificado. Peça o certificado de quem está fornecendo para o seu fornecedor, porque esse é o único jeito de comprovar realmente que ele é orgânico. E todo ano esse certificado é renovado. E apesar do preço naturalmente mais alto, por causa principalmente do imposto, as vendas de produtos orgânicos aumentaram 30% no ano passado. E a perspectiva é que em 2021 tem um novo crescimento de 10%. Hoje a gente tem uma variedade muito grande, são quase 200 itens na nossa lista. Nós temos uma procura muito grande pelos principais itens, que são os que mais retêm, que são tomate, cenoura, cebola, aí todas as linhas de alface, couve, beterraba. Então a gente tem, por esses produtos frescos, a gente tem uma procura muito grande. Depois de colhidos na roça, o freguês receberá no dia seguinte alimentos preparados com uma grande preocupação ecológica. Eles são todos embalados em papéis biodegradáveis, somente as alfaces que nós recebemos elas molhadas, né, porque a gente tem que lavar, então elas vão no saquinho plástico. Mas ao contrário disso, no último ano nós conseguimos eliminar 90% do nosso uso de plásticos. É uma missão nossa, até o final do ano a gente conseguir eliminar 100% de todo o uso de plástico aqui na empresa. Até os passarinhos, até as pombas, agora eu estava falando pro rapaz, o rapaz escolheu o milho aqui que é transgênio, as pombas não vai lá. Aí nós escolhemos o milho aqui na palha, as pombas começam a vir comer o milho, porque o milho é natural, não é milho transgênio. E aqui se você pegar, você vai comer uma coisa pura. Vale a pena então? Nossa, não tem discussão. E falando sobre coronavírus, o Chile confirmou que vai aplicar a terceira dose da Pfizer ou AstraZeneca para vacinados com a Coronavac. A nova etapa de imunização já começa na próxima quarta-feira. As pessoas vacinadas no Chile com 2 doses da vacina Coronavac do laboratório chinês Sinovac vão receber mais uma dose das vacinas AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech para reforçar a imunização. Com isso, todas as pessoas que já receberam as 2 doses da vacina chinesa, que foi a mais aplicada no país, vão passar pelo processo de reforço. As autoridades de saúde detalharam que a imunização recomeça com quem tem mais de 55 anos. O processo também contempla os profissionais da saúde, assim como os portadores de comorbidades. A decisão foi tomada após a comprovação em um estudo de que a vacina Coronavac reduz sua eficácia com o passar dos meses. Em abril, foi informado que a capacidade de prevenir casos sintomáticos era de 67%, e atualmente foi comprovado que ela diminuiu para 58,49%. O Chile começou a vacinação em massa em 3 de fevereiro, iniciando com os idosos, que agora vão ser de novo os primeiros a receber o reforço. O país está entre os mais rápidos a vacinar a população no mundo. E o efeito da imunização em massa começa a se refletir na redução de casos e hospitalizações por Covid-19. Atualmente, o país registra uma média de 1.000 casos por dia. E no esporte, a seleção feminina de vôlei atropelou a Coreia do Sul nesta sexta-feira e vai disputar a final em busca da medalha de ouro. As brasileiras venceram a Coreia do Sul sem dificuldade por 3-0. O último adversário é a seleção dos Estados Unidos no próximo domingo. Esta será a terceira final olímpica disputada entre os dois países desde 2008. O Brasil conquistou suas primeiras medalhas de ouro em Olimpíadas contra os Estados Unidos nas finais dos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012 e agora lutará pela terceira. A vitória desta sexta-feira veio após a notícia de que a jogadora Tandara foi afastada por potencial violação do antidoping e está fora do restante da competição. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Ótimo fim de semana para você.